Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de ciências. Antes de a gente começar o assunto de hoje, quero falar com vocês, passar dois recadinhos. O primeiro recado é a respeito das nosso atendimento online, tá? Eu vou estar toda segunda-feira às 14 horas online na Classroom, tirando dúvidas com vocês, tá? Na segunda-feira passada, a gente ficou tirando dúvidas ali, conversando pelos comentários, tá certo? Acho que foi bem proveitoso para os alunos que participaram aí, conseguiram aprender um pouquinho mais, tá? Pode ser que nas próximas aulas a gente faça via Meet, que fica um pouco mais fácil, né? Mas aí a gente vai resolvendo isso no decorrer aí do processo. Mas toda segunda-feira às 14 horas eu vou estar online aí para atender vocês, tá certo? E toda quarta-feira eu vou estar fazendo postagem aqui de material na sala de ciências e na sala de PD3, tá? A sala de PD3 normalmente eu vou colocar vídeos ou textos complementares para ajudar vocês no entendimento da matéria de ciências, ok? Se tiver dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo para vocês, certo? Nosso assunto de hoje, pessoal, é esse aqui, ó, substâncias e misturas, ok? Na próxima aula eu vou falar sobre propriedades da substância. A gente vai perder muito tempo com isso aqui, a gente vai falar de várias propriedades diferentes. Mas a princípio hoje nós vamos falar de substâncias e misturas. O que é uma substância? O que é uma mistura? Substância, pessoal, o conceito que eu peguei aqui para vocês, ó, substância é um composto de átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Quando eu falo que a substância é um composto, é que ela é uma composição, porque ela é formada pela adição de uma coisa mais outra, ou mais outra, né? Então, quando eu junto várias coisas ali, eu posso estar formando uma substância. Professor, que coisas são essas que o senhor junta que formam substância? Podem ser átomos, podem ser moléculas ou podem ser aglomerados iônicos. Professor, eu não sei o que é um aglomerado iônico. O conceito de aglomerado iônico é um pouco parecido com o de moléculas, tá? A gente não vai entrar em detalhe nele agora, vocês só vão saber dele lá no nono ano, tá certo? Mas o aglomerado iônico ele tem um conceito um pouco parecido com o de molécula. De molécula você já sabe como é que é, né? Eu junto átomos ali e eu formo moléculas. Então, pessoal, quando eu estou juntando determinados tipos de átomos ou determinadas moléculas, eu estou formando substâncias, ok? Exemplos de substâncias, eu tenho a água, eu tenho o cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal de cozinha, né? Todo mundo aqui já sabe o que é o sal de cozinha, tá? O gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. O gás carbônico, que é o gás que a gente expira, né? Quando você solta o ar dos seus pulmões, está saindo ali o gás carbônico, certo? Então, todos esses são exemplos de substâncias, tá? Pessoal, as substâncias elas podem se classificar, se caracterizar como substâncias puras. Então, se você pensar no seguinte, eu tenho um recipiente, vamos pensar num copo com com a substância lá dentro. Quando que eu posso dizer que o que está dentro desse recipiente é uma substância pura? Quando eu tiver dentro desse recipiente, dentro desse copo, apenas um tipo de composição, um tipo de composto. Se eu tiver outro tipo de composto aqui dentro desse recipiente, né, aí ele já não é mais uma substância pura, ele já é uma mistura, certo? Facilitando aqui o entendimento, eu vou pegar para vocês, pegar um copo e vou encher com água destilada, que é H2O, certo? Eu vou tentar separar dentro desse copo com água, eu vou deixar apenas as moléculas de H2O, ok? Aqui no caso eu vou ter uma substância pura. Por quê? Porque todas as moléculas que vão estar aqui dentro, elas são apenas de água. Eu não tenho nenhum outro tipo de molécula aqui dentro, ok?
então ela passa a ser chamada de substância pura. Aqui eu fiz um errinho que eu esqueci de colocar para vocês essa diferença, né? Que eu coloquei o conceito de substância pura são aquelas formadas por um único átomo. Na verdade, essa aqui são as substâncias puras chamadas de simples, certo? Por que são simples? Porque elas são formadas por um único tipo de átomo. Aí eu pego aqui, ó, o gás hidrogênio, ele é formado por um átomo de H e outro átomo de H, certo? O gás oxigênio por um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. O gás ozônio por três átomos de oxigênio. Nessa formação aqui, todos os átomos são iguais, por isso que ela é uma substância pura simples. Agora, se no meu recipiente lá que eu só tenho H2O, só moléculas de H2O, eu também vou ter substâncias puras. Porém, essas substâncias puras são chamadas de compostas. Por que compostas? Porque elas são formadas por mais de um tipo diferente de átomo. Aqui no caso da molécula de água tem o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, tá bom? Então as substâncias, elas sendo puras, elas podem ser simples ou compostas. Simples quando formadas só por um único tipo de átomo e compostas quando elas são formadas por mais de um tipo de átomo, certo? Mas lembre, para ser substância pura, dentro do recipiente da minha análise deve haver apenas essa molécula dessa substância. Se tiver outro tipo de molécula, ela já não é uma substância simples, ela já é uma mistura, certo? Então o que são as misturas? São compostos formados por duas ou mais substâncias. Eu pego aqui, ó, nesse exemplo, eu vou ter areia aqui no fundo, eu vou ter água e vou ter o óleo. Quantas substâncias eu vou ter aqui nesse recipiente? Diferentes aqui, a olho nu eu estou vendo 3 substâncias, certo? Então ela não é mais uma substância pura, ela é uma substância. Esse composto aqui, se eu mexesse ele todinho aqui, ele ia virar um composto formado por 3 substâncias. Então, no caso, ele seria uma mistura. Ok? Um exemplo muito bacana de mistura, pessoal, é o ar que a gente respira. Ok? O ar que a gente respira, ele não é só oxigênio. Acho que você já deve ter escutado isso em algum momento, tá? O ar que a gente respira, ele tem 78% de gás nitrogênio. Gás nitrogênio, pessoal, é o N2, tá? Então, boa parte do ar, ele é nitrogênio. 21%, essa fatiazinha verde aqui, é de oxigênio. E eu vou ter essa fatia vermelha aqui de 1%, que são de outros gases, né? Que é, por exemplo, o dióxido de carbono, que é o CO2, eu vou ter o argônio, eu vou ter vapor de água, eu vou ter poeira, eu vou ter sujeira, eu vou ter micro-organismos. Então, esse ar que a gente respira, ele é uma grande mistura. Tudo bem? Fatores interessantes sobre as misturas. Elas também podem se classificar de 2 tipos. Elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. O que vem a ser homogênea e heterogênea? Vamos focar nesse prefixo aqui, ó. Homo quer dizer igual e hétero quer dizer diferente, certo? Então, as misturas que forem homogêneas, elas vão se apresentar para mim de uma forma igual, certo? Eu não consigo ver, na verdade eu vou conseguir ver apenas um elemento ali dessa mistura, certo? Nós falamos, pessoal, que uma mistura homogênea, ela vai ter uma única fase. Fase é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Quando você enxerga apenas uma coisa, isso que você está enxergando é a fase daquela mistura. Fase é o aspecto visual em que a mistura se apresenta. Então eu pego aqui um copo com água. Eu estou enxergando aqui apenas a água, certo? Eu não estou enxergando mais nada aqui. Então ela é uma mistura homogênea. Professor, mas você falou lá atrás que a água ela era uma substância pura composta. Na verdade, pessoal, eu falei para vocês se eu pegasse apenas as moléculas de água isoladas aqui, né? Quando eu pego esse copo com água, vamos supor que eu peguei esse copo aqui do filtro, aqui da minha casa.
por mais limpa que essa água seja, ela não é apenas moléculas de água. Ela vai ter outras moléculas aqui dentro, ela vai ter outras substâncias aqui dentro. Por exemplo, aqui em Brasília, a água que a gente bebe, ela tem uma certa quantidade de flúor, né? Para que quando a gente faça essa ingestão de água, a gente também esteja prevenindo os nossos dentes. Ela tem cloro, né? Porque ela foi tratada com cloro, né? Ela pode ter resquícios de sujeira, de micro-organismos, né? Da tubulação que chega até a minha casa. Então, essa água, por mais límpida que ela seja, ela não é apenas as moléculas de H2O. Ela é uma grande mistura de várias substâncias. Mas quando eu olho para dentro do copo, o que que eu vejo? Eu vejo apenas a água. Eu vejo uma única fase. A fase aqui, ela é igual para todas as misturas que estão aqui dentro, tá? Uma forma mais tranquila também de entender isso aqui é se a gente pegar um copo com água e um punhadinho de açúcar. Eu jogo esse açúcar aqui dentro e vou mexendo. O que que vai acontecer com esse açúcar? Ele vai dissolver. Ele vai desaparecer da visualização, né? Eu vou enxergar apenas a água ali, certo? Eu não vou mais enxergar os cristais de açúcar, ok? Então, eu passo a ter água com açúcar como uma substância homogênea. O açúcar vai estar ali? Vai. Se eu beber, eu vou sentir um gostinho doce, tá certo? Mas eu enxergo apenas uma fase, por isso que é chamado de substância homogênea. E as heterogêneas, pessoal, é quando eu consigo visualizar mais de uma fase, certo? Eu pego aqui um copo com água e óleo. A gente sabe muito bem que água e óleo eles não se misturam, né? Então, mesmo que eu mexa aqui, daqui a pouco a água vai vir para baixo e o óleo vai vir para cima, tá? E aí, quando eu faço a visualização, o que eu vou estar enxergando? Eu vou estar enxergando duas fases. Essa parte que tem água e essa parte que tem óleo. Elas são duas visualizações diferentes, tá certo? Um exemplo bem bacana, pessoal, é dessa rocha aqui, que é o granito, certo? O granito, gente, ele é um tipo de rocha formado por outras rochas. Quais são as rochas que formam ele? O quartzo, o feldspato e a mica, certo? E aí eu consigo visualizar essas rochas aqui. Nesse caso, eu só estou conseguindo enxergar duas, porque no exemplo que eu dei, não estou conseguindo identificar a outra parte. Mas eu consigo ver uma parte mais escurinha e uma parte mais clarinha, né? Que simbolizam essas rochas aqui. Tem outros tipos de granito que você consegue visualizar muito bem os três tipos, tá bom? É uma mistura heterogênea. Eu misturei duas substâncias. Por mais que seja a rocha é uma substância no estado sólido, né? No caso aqui do granito, ela tem o quartzo, o feldspato e a mica. E eu consigo visualizar diferentes fases aqui nessa substância. Bom, pessoal, então é isso. É bem simples a aula hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Sugiro que façam a leitura desse material. Eu vou colocar esse PDF aqui para vocês lá, tá? Então façam a leitura desse material. Vá na aula de PD3, assiste o videozinho que eu vou colocar, um videozinho bem curtinho de 2 minutos, tá? Que ele desenha essa história aqui para vocês também, que aí fica legal da gente entender, e façam o exercício, tá bom? Permanecendo as dúvidas, a gente vai colocando nos comentários que eu vou atendendo vocês, tá bom? É isso aí, grande abraço para todo mundo e até a próxima aula.